O que você ouve não foi o que eu disse. E eu vou repetir. O que você ouve não foi o que eu disse. Você já teve aquela sensação de falar algo com toda a clareza do mundo, mas a pessoa entende uma coisa completamente diferente? É como se você dissesse laranja e o outro escutasse abacaxi. Isso acontece porque o que você ouve não foi o que eu disse de verdade. Isso não é só um problema de comunicação, é um reflexo direto de como que a nossa mente funciona. Pense nos filtros mentais como se elas fossem lentes, através das quais nós enxergamos o mundo. Então, esses filtros, moldados por nossas experiências, crenças, emoções, não apenas interpretam a realidade, como também a transformam. E adivinhe, elas sempre manipulam a realidade a nosso favor, nunca a favor do outro. Então, vou dar um exemplo disso prático. Imagine que você diz para alguém: eu acho que esse seu relatório precisa dar mais detalhes. Dependendo dos filtros dessa pessoa, ela pode ouvir: você não sabe fazer relatório direito, ou até ele está questionando a minha competência. Você percebe? A sua frase original foi completamente distorcida pelos filtros dela. Isso é o que chamamos na programação neurolinguística de omissões, distorções e generalizações. A omissão, ela acontece quando eliminamos informações importantes da mensagem. Por exemplo, se você diz: a reunião foi boa, mas poderia ser mais produtiva. A pessoa pode ouvir apenas a parte crítica, por exemplo, omitindo o elogio. Já a distorção, por exemplo, ela altera o sentido da mensagem, como interpretar um bom trabalho como ironia. E a generalização é quando um único episódio é ampliado para representar tudo. Então, algo como: você está sempre criticando o meu trabalho, quando na verdade foi apenas uma sugestão pontual. Agora, como que isso afeta a nossa comunicação? Lembre-se do SAR, o Sistema de Ativação Reticular. Lembra aquele filtro biológico que define o que ganha nossa atenção? Inclusive tem vídeo no nosso canal sobre esse tema, presta atenção nisso. Então ele prioriza informações alinhadas com nossos objetivos, nossas crenças, nossos valores, nossa identidade. Então é tudo aquilo que você foca. Então, se alguém acredita que você não valoriza o trabalho dela, o SAR vai destacar qualquer detalhe que confirme essa crença dela, ignorando o restante. É como se você estivesse falando para um filtro seletivo que só escuta o que reforça as suas próprias ideias pré-concebidas. E sabe o que torna isso ainda mais desafiador? O ego. O nosso ego é mestre em transformar o que ouvimos em algo que nos proteja ou nos valida. Então ele nunca interpreta a favor do outro, porque o foco é preservar a nossa própria imagem. Por isso, muitas vezes, ao invés de ouvir para entender, nós ouvimos para responder, para justificar ou até atacar o outro. Então, agora, o que podemos fazer para minimizar esses ruídos na comunicação? Aqui entram as ferramentas da PNL, como o metamodelo, por exemplo, que é um conjunto de perguntas, presta atenção, são perguntas que ajudam a esclarecer o que realmente foi dito ou entendido. Então, essas perguntas buscam soluções para as omissões, para as distorções, para as generalizações. Então, por exemplo, se alguém diz: você sempre ignora as minhas ideias, você pode usar essa estrutura de perguntas, chamada de metamodelo, para perguntar: sempre? Você pode me dar um exemplo recente disso? Isso ajuda a desmontar, por exemplo, nesse caso, uma generalização e trazer a conversa para uma base muito mais objetiva. Outro ponto essencial é desenvolver a acuidade sensorial, que é a sensibilidade, é a capacidade da gente perceber sinais que não são verbais e entender o que não foi dito. Às vezes a pessoa ela fala com palavras, mas não é o que ela expressa com o tom de voz, com a postura dela. Uma frase ela pode ser neutra, mas dita com um tom defensivo, por exemplo, revela muito mais sobre o que ela está dizendo na verdade. Agora, para conectar tudo isso, pense em uma metáfora. Imagine que a comunicação é como um jogo de telefone sem fio. Sabe aquele jogo que a gente brincava, que você fala uma coisa, daí vai passando para uma pessoa e para outra? Então, cada pessoa ela vai adicionando ou modificando a mensagem com base nos seus próprios filtros. O que começa com o céu está azul pode terminar com o céu está caindo. E sabe qual é o segredo para vencer esse jogo? Confirmar o que foi dito antes de reagir, perguntar antes de assumir e, acima de tudo, ouvir com a intenção de compreender e não de responder. Então, da próxima vez que você perceber que algo foi mal interpretado,
Calma, respire fundo e use essas ferramentas. Pergunte, o que exatamente você entendeu do que eu disse? Ou você poderia me explicar como que você chegou a essa conclusão? Isso não só desarma o ego da pessoa, mas também ajuda ela a ajustar os filtros e criar uma conexão real. Mas faça essa pergunta com um tom de curiosidade, não com um tom de, nossa, mas você não entendeu nada? O que você entendeu que, nossa, você chegou a essas conclusões? Porque daí a pessoa ela vai começar a se defender. Então faça essas perguntas com tom de curiosidade. É o que nós chamamos de suavizadores linguísticos. Porque no fim das contas, o que você ouve não é de fato o que foi dito, mas o que sua mente decidiu ouvir. E a boa notícia é que com prática e consciência, é claro, você pode transformar a comunicação numa ponte de entendimento, ao invés de um campo de batalha de mal entendidos. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, compartilha com quem vive dizendo que ninguém entende o que eu falo. E claro, se inscreva no canal. Aqui a gente sempre traz conteúdos para transformar a forma como você se comunica e como que você se relaciona com as pessoas. Vamos juntos nessa jornada? Então até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.